Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas e esse vídeo aqui vai ser muito diferentão de tudo que apareceu já aqui no canal. Você que é vestibulando da FUVEST da Unicamp e que já me acompanha sabe que eu tenho disponível para vocês o material de estudo, aliás o link desses materiais estão aqui embaixo, tá? É um material bem completo com análise das obras da FUVEST da Unicamp, questões de vestibulares anteriores e gabarito comentado para que você possa treinar aquilo que você estudou no material de estudo. Mas eu recebi muitos pedidos de pessoas querendo um aprofundamento da obra. E é isso que a gente vai fazer na trilha literária. Então, nesse vídeo aqui, eu vou disponibilizar uma aula inteirinha que está lá dentro desse curso da trilha literária do livro Olhos d'Água, da Unicamp, certo? Eu escolhi o conto Ei Ardoca, porque é um conto que não tem muito material disponível na internet. E, além disso, é o menor conto que tem no livro. É um conto com apenas 3 páginas. E eu quero que vocês assistam essa aula e vocês vejam o quanto de coisa que a gente consegue tirar de informação de apenas 3 páginas, tá? De um conto tão pequenininho. Os contos da Conceição Evaristo são muito ricos, tá? E eu quero mostrar para você o quanto eu aprofundo na análise desses contos. Então, eu te convido a assistir a uma aula, aqui ó, de graça, uma aula do curso Olhos d'Água, e se você depois se interessar e quiser adquirir o curso completo, a trilha completa, o link está aqui embaixo. Além desta trilha que já está completinha, todos os contos já foram analisados, estão disponíveis lá para você, tem também uma trilha que está sendo percorrida agora, neste momento, que é de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Aliás, se você entrar ali no link, você vai ver que o preço está diferente. E por que essa diferença de preço? Porque essa trilha aqui já está completa. Esta trilha aqui eu estou construindo ainda e construindo junto com você. Então, se você quiser aproveitar, entrar nesta trilha aqui por um precinho, ó, bem baratinho, vocês vão ver a diferença, porque esse aqui vai subir depois que terminar, tá? Você pode também adquirir já a trilha de Marília de Dirceu. As postagens estão sendo feitas, né, com as análises em vídeo, tudo bem completo, de acordo com um cronograma. E toda semana você recebe também exercício, e esse exercício ele está relacionado com as liras analisadas naquela semana, tá? Então, às vezes vai ser um exercício de vestibular anterior, né, de algum vestibular, e às vezes vai ser um exercício inédito, ok? Com gabarito, claro, tá? Então, é uma trilha que você vai percorrer junto comigo quando a gente estiver com a trilha completa. Meu amor, daí o preço vai subir, né? Então, aproveite e entre na trilha já. Então, vamos começar? Então, agora, vamos penetrar na trilha de Olhos d'Água, certo? E você vai ver como é que funciona o curso lá dentro, tá? Ok? Então, vem comigo. Mais uma aula começando. Nós vamos agora para um conto que é bem curtinho do livro, chamado Ei Ardoca. É o conto número 13. Ardoca é o nome do protagonista do conto, tá bom? Então vamos lá iniciar a leitura de alguns trechos. Aos domingos, dentro de casa, no silêncio da mulher, nas vozes e brincadeiras dos filhos, ele ouvia o grito arranhado do aço espichado sobre o solo. Então, o conto aqui, ele já nos dá algumas informações. A gente tem o Ardoca, que é esse protagonista, e ele é um pai de família. Por quê? Porque ele tem mulher e filhos, ok? Então, a gente tem uma pessoa já mais velha. Ardoca nascera quase que dentro daquela máquina, tá falando do trem. Então, a questão do trem aqui nesse conto é muito forte, tá? Sua mãe, moradora de subúrbio, fazia a viagem diária rumo ao trabalho. Ela grávida, ele estufando na barriga materna, respondia aos solavancos do trem com chutes internos. Depois, cá fora, no mundo,
no colo da mãe, acordava e chorava durante todo o tempo da viagem. Cresceu em meio aos solavancos, ao empurra-empurra, aos gritos dos camelôs, às rezas dos crentes, às vozes dos bêbados, aos lamentos e cochilos dos trabalhadores e trabalhadoras cansados. Assistiu inúmeras vezes, como testemunha cega e muda, a assaltos, assassinatos, tráfico e uso de drogas nos vagões superlotados. Então, conseguir entender o panorama aqui, o porquê que esse trem é importante? Primeiro, o meio de transporte que a mãe dele já, quando estava grávida dele, com ele na barriga, a mãe já utilizava. É como se fosse um meio de transporte que ali ele é obrigado a utilizar até hoje. Agora ele, adulto, com esposa, com filhos, ele mora perto de uma estação de trem. Por quê? Porque ele escuta o barulho do trem sempre, quando ele está em casa, e incomoda. É como se o trem, para ele, fosse uma espécie de gatilho para lembranças ruins. Então ele lembra de todos os sofrimentos dentro do trem. Ele lembra de várias coisas, né? Ele fala aqui dos gritos dos camelôs, vendendo coisas dentro do trem. Ele fala da reza dos crentes. Ele fala das vozes dos bêbados ali gritando dentro do trem. Dos lamentos e cochilos dos trabalhadores cansados, né? Das pessoas que estão ali, que usam o trem para ir e voltar do trabalho e estão ali cansados do seu dia a dia. Também ele sempre viu cenas muito trágicas, né, dentro dos trens, assaltos, assassinatos, tráfico e uso de drogas. Então isso é muito importante, porque é como se ali naquele trem fosse um mundo. É claro que é uma cópia do mundo lá fora, mas é como se o mundo inteiro tivesse acontecendo ali só numa viagem de trem, tá? Continuando. E foi então que em uma tarde Ardoca caminhou com passos lentos em direção à estação de trem. Era sábado. O movimento menor de passageiros não garantiu, porém, a possibilidade de um lugar vazio. Então, mesmo sendo sábado, ele sabia que tinha uma quantidade menor de pessoas, ele entrou num vagão, mas ele não conseguiu um lugar vazio, ele ficou em pé. Ele se sentia cansado por todos os dias, todos os trabalhos e por toda a vida. Então ele estava muito, muito, muito cansado. Entrou na fila para a compra do bilhete, o funcionário deu-lhe o troco, Ardoca com um gesto recusou. E olhou o trem, a composição pareceu-lhe mais longa ainda. Subiu com dificuldades, encostou-se à parede do vagão e depois lentamente foi escorregando o corpo até chegar ao chão. Vamos pensar na cena de uma pessoa que entra no vagão, já entra com certa dificuldade, não tem lugar vazio, encosta na parede do vagão e vai escorregando o seu corpo até sentar no chão. Por que ele fez isso? Por quê? O que estava acontecendo? Algumas pessoas riram. Então olha só o julgamento das pessoas que estão no trem e estão olhando. Riram. Como assim, né? Um homem, um adulto, encosta na parede do vagão e escorrega até o chão. Alguma coisa está acontecendo. Algumas pessoas julgam e dão risada. Alguém gritou que o homem estava bêbado. Olha, outro julgamento. Outro contemplou a observação dizendo que o dinheiro do pobre não dava para o alimento, mas dava para a cachaça. Então, olha só. Ah, pobre, né, não consegue se alimentar, tá fraco, mas dá para cachaça, quer dizer, tá bêbado. Julgamentos da sociedade. Ardoca abandonava o corpo, que pendia lentamente para o lado. O passageiro do banco próximo encolheu o pé. Então, vocês perceberam? Ele encostou na parede, mas aos poucos o corpo dele foi caindo para o lado. E o passageiro mais próximo encolheu o pé. Sabe aquela coisa? Ah, vou deixar ele encostar no meu pé, né? Um camelô que vendia água pulou por cima dele para atender uma pessoa. Quer dizer, invisível na sociedade. Invisível, ele cai ali no vagão, deita no vagão. O que está acontecendo com ele? Tá bêbado, as pessoas julgam, dão risada, fogem dele, fingem que não enxergam, né? A questão da invisibilidade também. Então, ninguém presta atenção e quem presta atenção julga. E, gente, é a sociedade. A sociedade é assim. A sociedade julga e quando não julga, por exemplo, uma pessoa, a gente já conversou em outros contos a respeito de morador de rua, né? Quando a pessoa não é julgada, as pessoas fingem que não veem.
Então é a invisibilidade, é invisível ou ela é julgada, entende? Não tem um meio termo. É o que está acontecendo com o Ardoca aqui. Só que o Ardoca não é um morador de rua, ele inclusive tem casa, tem família, tem esposa e filho, ok? Vamos lá. Ardoca respirava com dificuldade. Debaixo do negro de sua pele, um tom amarelo desbotado aparecia. Uma mulher levantou, comprou um copo d'água e deu-lhe de beber, tentando reanimá-lo. Então a gente tem uma mulher, uma única pessoa dentro desse vagão que percebe que tem alguma coisa acontecendo, que ele está passando mal e faz algo para ajudá-lo. Compra um copo de água, porque tem um camelô ali, né, vendendo, e tenta dar, né, água para ele, para tentar reanimá-lo. Os crentes continuavam bradando o hino, cantando, né? O vendedor de água, buscando espaço para fazer valer a sua fala, anunciava o seu produto em altíssima voz. Então a gente tem crentes dentro do vagão cantando, ao mesmo tempo a gente tem um camelô gritando, tentando ser ouvido para vender a água. O Ardoca deitado no chão, né, passando mal. O trem parado continuava mortificando os ouvidos fragilizados de Ardoca. Enquanto isso, sua vida ia se aprofundando mais e mais no discernir de tudo. Ele buscava respiração lá no fundo, ele estava com dificuldade de respirar. A mulher que lhe socorreu parecia querer chorar. Ela era a única que prestava atenção e via que tinha alguma coisa de errado com ele. Naquele momento, entrou no vagão um passageiro correndo e gritando. Desesperado, empurrou as pessoas buscando passagem em direção ao rapaz desfalecido, chamando por ele, usou o nome. Ei, Ardoca, quer dizer, usou o nome do cara, né? Entrou no vagão e viu o Ardoca lá, certo? Ah, deve ser alguém conhecido, pensou a mulher, ok? Agora o finalzinho do conto. Rapidamente, o tomou no colo, esse passageiro que entrou gritando pelo Ardoca, desceu do trem e depositou no banco da estação, tá? Então pegou o Ardoca, tirou ele do vagão e colocou ele no banco da estação. A composição iniciou lentamente a partida, então o trem foi partindo novamente. Cá de dentro, a mulher, que se condoera de Ardoca, e alguns outros passageiros ainda puderam ver. Aquele que o socorrer estava a meter a mão nos bolsos de Ardoca e arrancar-lhe os sapatos e o relógio que ele trazia no pulso. Gente, é isso mesmo. Ele está passando mal, convalescendo, deitado ali no banco, quer dizer, o cara que entrou e eles acharam, né, a mulher, que era a única preocupada, achou que aquele homem ia ajudar, ia socorrer o Ardoca, que pegou ele no colo, colocou ele no banco, na verdade estava roubando os pertences do Ardoca. Então, olha, a gente consegue ter uma grande visão ali do que é a sociedade, né? Essa sociedade que às vezes transforma uma pessoa que está pura e simplesmente passando mal num indigente, num invisível, e ninguém socorre, ninguém ajuda. Além disso, prejudica, porque aproveita para assaltar, aproveita para roubar, tá? Ardoca estava sendo assaltado. A mulher fez menção de descer, mas a máquina ganhou velocidade e partiu. Então a mulher foi a única que tentou, né, descer e fazer alguma coisa para socorrer, mas o trem foi embora, ela estava lá dentro e não pôde fazer nada. Não era preciso, porém, nem dor nem lágrimas. O outro podia levar os poucos pertences de Ardoca. Podia tomar-lhe tudo. Ardoca não tinha mais nada, nem a vida. Naquela tarde, ainda no trabalho, ele resolvera tudo. Vamos prestar atenção nessa parte. Num gesto desesperado e solitário, bebera lentamente um veneno e decidira levantar para morrer no trem. O outro levava os pertences de alguém que já desaparecia à vida e jazia no banco da estação. Então, aqui a gente tem uma informação de um suicídio, tá? De uma morte premeditada. Então, ele estava passando mal, porque, na verdade, ele tinha solucionado tudo para resolver toda a pobreza da sua... Mas peraí, ele não tinha esposa, ele não tinha filhos? Sim, mas não é porque uma pessoa tem esposa e filhos que não vive dentro de um desespero, né? De não conseguir expandir, não conseguir melhorar de vida e vive nesse desespero e enxerga no suicídio a libertação desse sofrimento. A gente teve 2 contos, o conto anterior também falou do suicídio.
só que lá por questões diferentes daqui. Então a Conceição Evaristo está dizendo que também uma pessoa que às vezes a sociedade enxerga como um comum, porque é um pai de família, na verdade ele está em sofrimento, né? E não consegue sair desse sofrimento. Para sair desse sofrimento, ele, de uma forma premeditada, né? O que ele fez naquela tarde, ainda no trabalho, ele estava trabalhando, ele foi lá, bebeu, né, o veneno e foi até o trem para ele não morrer ali no trabalho, não morrer nem em casa nem no trabalho, ele resolveu morrer no trem. Então ele entrou no trem para vagar ali até que o veneno fizesse efeito, tá? E além disso, a gente vê então que no meio de tudo isso, as pessoas, ele poderia ter sido socorrido, né? Mas as pessoas não enxergaram, não olharam para ele, ou se olharam, alguns olharam com nojo, olharam com julgamento. Apenas uma mulher que mostra assim uma esperança da sociedade. Existe sempre uma alma caridosa, alguém olhando para o outro e tentando enxergar o outro, né? Então essa mulher tenta de certa forma fazer alguma coisa, mas não dá tempo e ela não consegue ali sozinha no meio de uma multidão fazer nada, né? Então ela não resolve a situação, ele é retirado dali, ele tem todos os seus pertences roubados por uma pessoa, tá? E ele fica ali morto, tá? E para concluir o conto, fala assim: o barulho da máquina sobre os trilhos entoava uma música requiem de descanso eterno para a Ardoca. Amém. Né? Uma canção como se fosse uma canção funerária, né? Uma canção de um morto, e termina com esse amém, né? Então é um descanso eterno que o Ardoca recebeu de todo o seu sofrimento. É a melhor forma de solucionar as questões e as dificuldades da vida? Claro que não, né? A melhor forma é a gente encarar, conseguir forças, uma rede de apoio, pessoas que nos apoiem, ajuda, mas às vezes as pessoas não têm, né, essa rede de apoio, não possuem pessoas que olham para ela com uma certa compaixão e fornecem ajuda. Então o Ardoca aqui é um sinal, né? A Conceição Evaristo finaliza o conto de uma forma trágica novamente, para mostrar para a gente que, de novo, é o sofrimento causado por questões da sociedade, por pobreza, por miséria, por preconceito, por uma série de coisas, certo? Finalizamos então mais uma aula com eu avisei que era um conto, um soco no estômago um atrás do outro, assim, ó, eu avisei, não avisei? Então é isso. Aguenta aí, tá bom? Estamos terminando já. Nós finalizamos agora o conto número 13, a gente vai até o 15, tá? Daí a gente finaliza. Até a próxima aula. E aí, gostou do curso? Gostou da aula do conto Ei Ardoca? Então, eu faço um convite aqui para que você entre na trilha Olhos d'Água, certo? Para que você tenha acesso à análise de todos os contos. Esse livro aqui tem 15 contos. Você teve acesso a apenas uma aula, tá bom? Se você quer as outras, entre aqui no link que tá aqui embaixo. Beijos e até o próximo vídeo.